Fala galera, tudo beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo mais assuntos de genética, terceiro ano, ensino médio, pronto aí para um vestibular, então a gente tem que dominar esses assuntos, né? E genética parece que vem surgindo cada vez mais informações e vem bolando cada vez mais, mas na verdade é tudo tranquilo, se você souber passo a passo. Muitas vezes alguns assuntos são independentes de outros, por exemplo, polihibridismo e dihibridismo, que é o que a gente vai dar uma olhadinha agora, tá? Ele pode ser analisado separadamente de primeira lei de Mendel, segunda lei, tá? Sobre alelos letais, tá? Mas o importante é você conhecer o basicão ali, o básico. A partir dali você consegue aprofundar as coisas, tá? Mesmo que pareça que está complicando cada vez mais, na verdade, são descobertas que foram feitas e que vão sendo agregadas ao assunto, né? A genética, quando entra num nível molecular, ela se torna mais complexa ainda, tá? Então, a nossa ideia de hoje, compreender a segunda lei de Mendel por meio da resolução de problemas e aplicar esses conceitos fundamentais de genética, segundo a lei de Mendel, utilizando também cálculos de probabilidade, tá bom? Gente, basicamente o experimento de Mendel, os experimentos de Mendel se basearam no estudo de ervilhas, né? Trouxe para vocês uma reportagem aqui bem bacana, que traz lá, decifrado o genoma da ervilha, tá? O modelo genético que permitiu a Gregor Mendel elaborar as leis da hereditariedade teve finalmente seus genes todos codificados, tá? Os cientistas assinalam que há muitas pequenas sequências de ADN, ou seja, de DNA, que se repetem nesse caso, tá? Essa questão, quando a gente fala em genoma, a gente está falando em todo o código genético daquele ser que está em estudo aqui. E conseguiram decifrar, né, decodificar todo esse sistema da ervilha. Mendel não somente determinou que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa foi a informação de Mendel. Ele foi além disso, né? Vamos acompanhar os experimentos junto com ele, como se Mendel tivesse agora contando uma historinha para a gente sobre os passos que ele tomou, né, na decisão ali de estudar as ervilhas Pisum sativum, né, com todas as variações e as probabilidades que se criou a partir dali, né, e aí na sequência a gente chega aqui. Eu realizei o cruzamento entre sementes amarelas e lisas com sementes verdes e rugosas, tá? Já estamos falando de segunda lei ali, na geração parental. Ao observar em F1, tive um resultado de 100% de sementes amarelas e lisas, tá? Então, amarelas puras, tá? Amarelas e rugosas puras, verdes e lisas também puras, tá? Cruzando elas, nós obtivemos ali uma geração que sumiu, aparentemente, né, o fenótipo do recessivo. Os genes, os alelos, continuam ali, porém não se expressam, ok? Percebi também que duas características segregavam independentemente. O que é segregar? Se separavam, eram independentes uma da outra. Que nem ali a cor com a textura da semente são independentes. Como verde, rugosa, né? Uma é independente da outra ali. Ou seja, uma não dependia da outra para ser transmitida. Poderia até ter aquela mistura, né? Aquela combinação que levou, logicamente, a esse fator da segunda lei ali. Meu segundo passo, então, foi realizar a autofecundação de F1 e olha o que eu obtive. Aí ele obteve todo esse quadro aqui, né, que está representado aqui com a textura da semente e tudo mais, com a cor e tal, né? Então, uma certa quantidade de verdes e rugosas, verdes e lisas, aparelas e rugosas, amarelas e lisas. Então, vai aparecer aqui, ó, 9 amarelas e lisas, trazendo as características dominantes, né, que apareceram, se expressarem em maior quantidade. Amarelas e rugosas, que também seriam, o amarelo seria a característica dominante rugosa recessiva. 3 verdes e lisas, né, que seriam assim, a parte do verde seria recessiva, a lisa seria dominante, e tudo recessivo, apenas uma, né, na estatística, entre 16, apenas uma, verde e rugosa. Lembrando que ali é um quadro, né, que ele fez, entre 16 características.
isso não expressa a quantidade de ervilhas, a quantidade de sementes obtidas desse cruzamento. Ele está falando a nível estatístico ali para nós, ok? Lembrando que essas características são independentes uma da outra, o que caracteriza segundo a lei de Mendel. Ou seja, amarelo, a cor, é independente da textura, tá certo? Por isso que dá essas combinações todas ali. Mas vamos a uma primeira atividade já para você dar aquela exercitada ali, né? Já dá uma treinada nesse ponto, que genética, basicamente, para você entender, tem que ter bastante exercício. Em coelhos, pelo branco, W maiúsculo, é dominante sobre o pelo preto, W minúsculo, tá? E orelhas compridas, E maiúsculo, são dominantes sobre as orelhas curtas, E minúsculo. Então, lembrando, estamos vendo duas características de uma única vez. Um criador cruza dois coelhos que são heterozigotos, Wzão, Wzinho, Ezão, Ezinho, para as duas características. Então está cruzando os dois heterozigotos, tá? Qual é a chance dos descendentes serem pretos com orelhas compridas? O modelo básico de segunda lei de Mendel, para você fazer o cruzamento, montar a tabelinha aí e já voltamos para ver o que você respondeu. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que vocês fizeram aí, tá? Tem duas maneiras de fazer. Ou pelo aquele quadro grande, tá? Que tem todas as características juntos, ou separadamente as duas características, lembrando que as duas são independentes, então tem como fazer isso, né? Então nós pegamos aqui, ó, Wzão, Wzinho, Wzão, Wzinho. Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Nas formações ali, né, das combinações, nós temos aqui, ó, essa Wzinho, Wzinho, né, e os com a letra E maiúscula ali. Então, nesse sentido, temos 1/4 para pelos pretos, tá? E 3/4 para orelhas compridas, perdão, tá?
Como a gente está fazendo ele por esse sistema, nós utilizamos a regra do E, que daí a gente multiplica as duas características juntas, quando a gente quer saber a cor e o comprimento das orelhas. Então, nós temos o seguinte resultado. 1/4 vezes 3/4 dá 3 chances em 16. Beleza, mas você quer porcentagem disso. Como é que se faz a porcentagem? Você divide ali o 3 pelo 16 e multiplica por 100. Com isso, nós temos 18,75% de chances de coelhos com essas combinações, tanto na cor quanto no comprimento das suas orelhas. Ok? Atividade 2 em seguida já, gente. Porquinhos da Índia. Pelo preto deles, Bzão é dominante sobre o marrom, que é o Bzinho. Da mesma maneira que pelo curto H maiúsculo é dominante sobre pelo longo. Exatamente, o maiúsculo, o curto é dominante sobre o longo. Porquinho da Índia preto de pelo longo, Bzão, Bzinho, Hzinho, Hzinho, já está dando para você ali o genótipo, é cruzado com o marrom de pelo curto, tá? Marrom e pelo curto, as duas situações, Bzinho, Bzinho, Hzão, Hzinho. Qual a porcentagem dos descendentes que terão pelo preto e longo ao mesmo tempo? Duas características juntas, segundo a lei de Mendel, características independentes. Aquele tempinho para você tentar fazer e já retornamos. Pessoal, veja lá. O enunciado pede para a gente descendentes de pelo preto, pelo menos um B maiúsculo, tanto faz Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Esse risquinho do lado B significa isso, tá? E pelo longo, Hzinho, Hzinho, logicamente ali, lembrando que ele é recessivo. Assim, multiplica-se a proporção dos pelos pretos, que deu aqui, com as de pelos longos, tá? Então, nós temos a seguinte situação.
Bzão, Bzinho, 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 faz os cruzamentos, junta maiúsculo com minúsculo e tudo mais, né? Esse é o quadrinho de Punnett, ou diagrama de Punnett, que muitas pessoas falam, né? E temos aqui as duas situações de pelos pretos. 1/2, tá? Quer dizer, na verdade são 2/4 que você simplificando vai dar 1/2. E nós temos também ali o cruzamento entre pelo longo e pelo curto, pelo menos um Hzão, e temos 1/2 também de pelos longos ali, ok? Lembrando, são 2/4 que, simplificando, dá 1/2. Então, nós teremos, então, portanto, 1/4 ou 25% de pelinhos com pelo preto e longo, né? Multiplicando ali as duas situações. Ok, gente? Então, dá para você também fazer pelo outro método, que a gente coloca todas as características. Você vai ter 16 resultados a partir dali, tá? Mas aí é um outro momento ali, a gente pode dar uma aprofundada nisso ali. E o que é o polihibridismo, pessoal? O que é o polihibridismo? Quando o cruzamento envolve 2 caracteres, chamamos de dihibridismo. Quando envolve 3 ou mais, a gente vai chamar de polihibridismo, né? São mais características sendo analisadas de uma vez só, ou seja, mais que 2, tá certo? Para calcular o número de gametos produzidos, a gente utiliza a fórmula 2/n. O que são os gametas produzidos? Beleza. Quando a gente tem lá, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, nós temos a formação dos gametas Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, tá? Então a gente vai fazendo tipo uma distributiva lá. Primeira letra com a primeira maiúscula daqui, primeira com a segunda, segunda com a primeira, segunda com a segunda. É mais fácil. Quando a gente tem uma situação assim, a gente tem que usar uma fórmula. Então a gente vai ver o número de gametas, a gente não está dizendo quais gametas necessariamente, mas sim o número de gametas produzidos por esse genótipo. Então a gente vai analisar os heterozigotos e elevar ali, vai colocar a base 2 e elevar aquele número de heterozigotos. Por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, Czão, Czinho, Tzinho, Tzinho, Bzão, Bzinho. Beleza, temos ali um genótipo completo. Poderia até ter mais, ele poderia ser bem mais longo que isso aqui. Temos 3 heterozigotos, portanto, 2 elevado ao número de heterozigotos, né, que é 3, daria 8. Isso significa que esse indivíduo produzirá 8 tipos diferentes de gametas. Certo, gente? Então, uma ideia inicial ali para a gente poder começar. Para determinar o número de genótipos num dado cruzamento, decompõe-se o polihíbrido, né, formado como o anterior ali era um polihíbrido, né, analisando cada característica separadamente. Quando o número de genótipos para cada caráter foi determinado, multiplica-se os números obtidos. Então, nós temos essa situação, ó, um polihíbrido cruzando com outro polihíbrido. Na verdade, gente, quando a gente fala em polihibridismo, na verdade, essa é a situação natural que acontece. Quando a gente está fazendo um estudo de 2 em 2, de híbridos, né, ou monohíbridos, tá? É uma situação quando a gente está fazendo uma análise separada, mas na natureza é assim. Existe esse polihibridismo o tempo todo, tá? Então, o que nós fazemos aqui, gente? Temos 5 características genotípicas, 5 grandes genes diferentes ali. Temos o gene A, o F, C, T e B. Para determinar os genótipos, fazemos uma decomposição. Então, pegamos lá, Azão, Azinho vezes Azão, Azinho, que a gente pega daqui vezes esse. E vai decompondo, né? Agora, com relação à letra F, Fzinho, Fzinho vezes Fzão, Fzinho, e vai fazendo as decomposições fenotípicas, genotípicas, né, possíveis a partir dali. Então, o que nós temos ali, gente? Tá? Nesse aqui nós temos 3 genótipos diferentes, nesse nós temos 2 fenótipos diferentes, nesse também temos 2, nesse temos 3 novamente, nesse apenas 1. Multiplicando cada um desses, nós sabemos que esse polihíbrido vai dar 36 genótipos diferentes ali, se nós fôssemos fazer o quadro. Daria para fazer um quadro? Sim, daria um quadro gigante. Daí aquele, como eu falo, de segunda lei, de híbrido e tal, simples, de Mendel, daria 16 genótipos diferentes. Esse aqui a gente já teria um caso com 36. Se fosse fazer um quadro, seria um quadro bem maior, certo? Terceira atividadezinha lá, gente, para você dar aquela reforçada bacana, né? Experimentos envolvendo 3 características independentes. Então, já vamos chamar ele de trihibridismo, tá? Trihíbrido, tal. Se for realizado um cruzamento entre indivíduos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, qual será a frequência dos descendentes Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Czinho? Tá certo? Vou dar aquele tempinho para você dar aquela pensadinha, tentar fazer
E a gente já volta a ver o que você tentou fazer, se errou, não tem problema, a gente vai esclarecendo aí no decorrer da aula. Então, vamos lá, gente. O enunciado pede para a gente azão, azão, que vai dar 1/4, bezão, bezinho, que vai dar 2/4 ou 1/2, se a gente for simplificar, e czinho, czinho, 1/4. Assim teremos 1/4 vezes 2/4 vezes 1/4. Se quiser, você pode simplificar aqui já direto, senão vai dar na mesa depois, tá? 2/64, né? Aí já aqui simplificando 1/32. Pode simplificar aqui no final direto, né? Aqui foi feita a simplificação aqui no meio, como tinha sugerido também, dando 1/32, e dá aquela combinação. 1 entre 32 genótipos diferentes. Certo, gente? Então, pessoal, o que vimos nessa aula? Nessa aula,
compreendemos a segunda lei de Mendel por meio da resolução de problemas, aplicando conceitos fundamentais da genética, e segunda lei para a realização de cálculos de probabilidade, lembrando, trazendo ali as ideias de hibridismo, polihibridismo para vocês. Ok, gente? Esse assunto, logicamente, é complicadinho, a gente não pode dizer que é tão simples assim, mas também não é impossível, tá? Basta a gente exercitar várias vezes em cima, refazer esses exercícios, às vezes num primeiro contato com a aula você não consegue entender, tá? Mas aprofundando, falando com o teu professor, colegas, fazendo exercício, vendo vídeos na internet, pelo teu livro didático, você vai dominar esse assunto rapidinho. Beleza, galera? Tomara que vocês tenham gostado desse assunto e até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.